Muito boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Sucesso ao seu gosto. Está a começar mais uma edição do Visão Política aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Visão Política é um espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão em relação à situação política do país. Hoje, terça-feira, não vai fugir à regra. Vamos contar para o debate de hoje com um painel sobejamente conhecido, tirando um único convidado que é a primeira vez que participa hoje, mas desde já vou passar a apresentar o meu painel. Vamos debater em torno dos aspectos que têm a ver com o diálogo político que vem sendo preparado pela Comissão Mista. Vamos falar da integração de novos membros na Comissão Mista, mas antes vou, se calhar, desde já começar a apresentar os meus convidados. Apresento o Sr. Yacoub Sibindi, o presidente do partido PIM, o Partido Independente de Moçambique. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak a todos que jejuaram durante 30 dias ou 29 dias. Pela paz para Moçambique, continuamos a rezar até amanhecer. Obrigado. Muito obrigado. Passo para o Julião Cubano, que representa o Partido Frelimo. Boa noite. Não sou hospedeiro. Boa noite, colegas e pares do painel. Boa noite, telespectadores da TV Sucesso, ao seu gosto. Muito obrigado. Agora, se calhar, para o nosso convidado, que é uma estreia neste programa Visão Política. Seja bem-vindo, deputado Muhammad Yassine, que representa a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar meus colegas do painel e assim também que está em casa. E, acima de tudo, para os muçulmanos, desejar um feliz dia de Eid, que amanhã se celebra, e também um final dia do mês do Ramadã. Como pontapé de saída, muito obrigado a todos os meus convidados. Vamos, se calhar, começar mesmo em torno do diálogo político que está sendo preparado para o mais alto nível, o encontro ao mais alto nível entre o chefe de Estado e o líder da Perdiz, Afonso Dhlakama. Em resposta ao pedido feito pela RENAMO, o Presidente da República nomeou mais 3 elementos que vão integrar a equipe da Comissão Mista. E a RENAMO também já nomeou os seus elementos. Eu, se calhar, faria a seguinte pergunta, começando mesmo por si, deputado Yassine. Por que é que a RENAMO pediu mais elementos para constituírem estas equipes que já eram formadas por 3 elementos cada? Muito obrigado pela questão, acima de tudo. Se for a reparar, as primeiras 3 pessoas que foram colocadas foram as pessoas que serviram de aproximação entre as duas partes que hoje em dia estão numa situação de desavença, ou seja, a parte do governo e a parte do partido RENAMO. Tendo-se notado que, afinal de contas, há esta capacidade de se ultrapassar todas as outras fases anteriores em que se dizia que não se pode aproximar antes de um e o outro condicionalismo, a RENAMO sentiu que há necessidade de se juntar a esta equipe mais 3 elementos para passarem a debater a temática que se pretende que o presidente da RENAMO e o presidente da República possam, em final, poder concordar. Tendo em conta que estas pessoas antes já olharam para os temas, concordaram, fizeram chegar a quem de direito e somente as 2 personalidades ou individualidades estarão sentadas, se assim Deus quiser, um dia, para que consiga, em definitivo, ultrapassar. Agora, pode haver um entendimento de que essas 3 primeiras pessoas poderiam muito bem ser suficientes para trazer todas as outras discussões e, em seguida, levar a questão ao chefe de Estado e ao presidente do partido RENAMO. É uma análise, posso concordar com ela também, mas sem ver nenhum obstáculo ao acrescentar mais 3 pessoas para melhor poder elaborar toda a temática que entendo eu que é necessário que se traga para que a paz de Moçambique seja alcançada em definitivo, para que Moçambique seja aquele país que é desejo de todos nós e não esteja somente numa paz armada, mas seja uma paz que seja benéfica para todos e, como disse, em definitivo.
Muito obrigado. Se calhar mesmo a segunda pergunta seria para si, mas vamos alastrar o debate para os outros convidados. Jacob Sibindi, qual é a sua visão em relação a mais elementos que vão integrar a comissão mista? Já veio defendendo algumas teorias nos programas anteriores. E qual é a sua análise em torno desta nova decisão, novo pedido, né, da RENAM que foi aceito pelo chefe de Estado? Eu penso que, na realidade, a RENAMO teve uma visão de responsabilidade, de entender que essa paz que se pretende debater, os porquês e o que deve ser feito, pertence, na realidade, à opinião de muitas pessoas. A RENAMO está a assumir-se como não dona da verdade, mas sente que quer assinar um acordo que representa o interesse da maioria e, então, dentro do seu partido, achou melhor reforçar com mais elementos e uma proposta que foi correspondida imediatamente pelo chefe do Estado, e o chefe do Estado mostrou-se ser um epicentro de todo tipo de expectativa sobre a paz e não minimizou a opinião do seu par e aceitou para o bem do próprio processo de negociações, e só para ver que o chefe do Estado foi repescar um mosaico de várias personalidades que representam os arquivos históricos do movimento de libertação, consequentemente a formação do Estado moçambicano e, ultimamente, pessoas que estão bem informadas sobre a origem das contradições que levaram a eclodir o novo conflito de 15 de outubro até cá, de 2014. E, então, ambas partes estão a mostrar que o Nyusi nunca fez um discurso aos moçambicanos a vender a guerra. Nunca fez isso. E ele sabia muito bem que está 1 ano e meio no poder e a conduzir o país contramão. Porque o patrão a quem ele teve a ousadia de dar, portanto, uma honra de honrar o povo como seu patrão, em nenhum momento ouviram, durante 45 dias da campanha eleitoral, algum discurso que dizia que a guerra era a melhor solução para acabar com a RENAMO. E a guerra era a melhor solução para dirimir qualquer tipo de conflito, está a ver, que existisse entre atores democráticos. E, entanto, quando o presidente hoje, claro que deixou sabido a sua origem, como ele assume o poder, portanto, foi proposto, está a ver, ainda como uma aposta de um epicentro de mudança do ciclo de governação, da geração para outra geração. Então, o presidente Nyusi é um oceano que comporta muitos rios que deságua nesse momento. Há muitas correntes, há muitas tendências no seio da Frelimo. Algumas estão com receio de que este menino vai nos vender, que vamos cair como Gorbachev, que acabou com a União Soviética. Os outros, não, mas por afinal, se for assim, vamos perder eleições. Não está a ver, vamos ver se hoje forem eleições, a Frelimo não ganha nada. Os outros, não, pá, estamos bem seguros. Pá. Os que vandalizaram o país, vandalizaram a Frelimo, sua moral, roubaram. Pá, estão, mas esse aqui, se nos levar desta maneira, afinal, onde quer chegar, uns querem ameaçar, está a ver? Então, uma situação tão delicada que qualquer um de nós tem que sentir, mas está de parabéns por ter sabido conduzir a vontade que o povo votou de levar que o Nyusi seja, está a ver, né, o sinônimo da paz. O líder da RENAMO quer a paz, eles querem como não, está a ver, vão se encontrar e vão, na realidade, está a ver, exprimir aquilo que o povo moçambicano quer, que é a paz.
O partido PIMO é pela inclusão. Há dias defendia a inclusão de alguns partidos políticos, inclusive o próprio PIMO, a sociedade civil. Acha que esses 6 elementos espelham ou retratam aquilo que é a visão de mais ou menos 25 milhões de moçambicanos? Já deixou de ser o PIMO, já deixou de ser o bloco da oposição construtiva, já deixou de ser vontade dos partidos políticos, já é vontade de um segmento de 60% da população dos 25 milhões de moçambicanos, então que é o Parlamento Juvenil, hoje reuniu no Hotel Rovuma, chamou todo tipo de sensibilidades políticas e disse, a Renamo estava lá representado, a Frelimo estava lá representado, o governo estava lá representado, partidos políticos no Parlamento, na oposição, como este Parlamento estava representado, acadêmicos estavam lá representados, sindicatos estavam lá representados, e estavam lá representados organizações sociais, mulheres, Liga de Direitos Humanos, todos estavam lá representados hoje. Hoje o Hotel Polar, aliás, como se chama, Rovuma, virou-se, está a ver, a Casa do Povo, um verdadeiro parlamento inclusivo. E eles disseram, nós queremos participar por dentro, não por fora. Não queremos acompanhar pelo Facebook ou pela televisão. Ainda foram mais. Por que os debates que vão ser feitos a partir da comissão mista não são televisionados a nível em direito? E dissemos, olha, se o país conseguiu acompanhar com toda a transparência o julgamento mais complicado da história da nossa justiça, que foi do caso Carlos Cardoso, então por que na realidade não haveria capacidade deste país fazer um debate sobre aquilo em que nós queremos ouvir? Por que a Renamo sente-se traída depois de assinar um acordo? E por que a Frelimo não está a ver, não é? Quer ficar com tudo, não está a ver, depois sabido que quem ganha num processo de reconciliação, não está a ver, deve-se entender que a Renamo não adquiriu armas no mercado. Não foi no Dumbanengo ou no mercado de crime. Adquiriu as armas num processo que merece ainda uma reconciliação que a própria Frelimo assume-se. Não é PIMO que tem. PIMO com a arma hoje é fácil de mandar passear. Não está a ver. Mas a Renamo é um processo concretamente de que os dois entendem. Agora, nós chegamos à conclusão. Estive lá. Estive lá. Se calhar vamos desenvolver. Mas já estamos lá. O triângulo já está completo. O triângulo apresentado. Já está. A sociedade civil e mais os partidos políticos estão preparando a sua lista para submeter junto do chefe do Estado para ser 12 mais 12. 12 mais 12. Muito obrigado, Jacob Sibinde. Vou mesmo assim, Julião Kumano. Mais uma vez o chefe de Estado cedeu à pressão, não sei se posso dizer pressão ou pedido da Renamo, neste caso foi de aumentar mais membros para a comissão mista. Como é que olha para isto? Mostra a vontade do chefe de Estado em trazer a paz para os moçambicanos? Bom, de facto, as cedências que o Presidente da República tem estado a fazer, as pressões que a Renamo tem estado a fazer... Essas são pressões? Eu penso que são pressões, porque se for um processo que a Renamo levasse a sério, se não fossem manobras dilatórias, o Presidente da República e toda a sociedade moçambicana, partidos políticos extraparlamentares, até alguns partidos políticos como o MDM, por exemplo, que tem representação parlamentar, e a Frelimo também, já tinham dito que este debate sobre a paz, este diálogo sobre a paz, tem que ser alargado a toda a sociedade. Mas a Renamo negou inicialmente. Queria conversar só com o governo. Então, eu olho para estas novas exigências, porque, no princípio, queriam conversar sozinhos com o governo. Então, criou-se uma comissão mista constituída por seis pessoas, 3 de cada lado. Depois, agora, dizem que é preciso alargar a composição desta comissão, porque tem que se discutir a temática. Bom, por que não se começou logo com este número que se acha que é bom para se começar a temática, para se discutir a temática? Não é compreensível. Mas nós estamos habituados a estas manobras da Renamo. A Renamo, quanto a mim, naquilo que eu tenho estado a ver, da história toda que eu conheço de se lidar com a Renamo neste país, ela não está verdadeiramente interessada na paz.
E quem está realmente interessado na paz é o governo deste país, que tem estado todo o momento a ceder a todas as exigências que a Renamo coloca quando se senta na mesa de negociações. Temos que ficar lembrados que quando se conversou sobre o Acordo Geral de Paz, o governo fez muitas aberturas. Agora já estamos num regime de democracia liberal, que tem regras próprias que a Renamo não cumpre. Aquele mesmo acordo de 1992, a Renamo não cumpriu integralmente, porque não entregou todos os seus homens, não entregou todas as suas armas. Na perspectiva de que era necessário pacificar o país, o governo não usou dos recursos que podia usar para desarmar a Renamo nesse tempo. E vivemos com a Renamo ilegal no Parlamento, armada até esses dias. E se diz que o governo é que não cumpriu a sua parte do acordo. O governo é que não cumpriu a sua parte do acordo. Mas a Renamo também não cumpriu a sua parte do acordo, porque não entregou as suas armas, não entregou os seus homens completamente. E tinha que ter sido, nesse tempo, exigência da Renamo ao governo de então, que era dirigido pelo presidente Joaquim Chissano, agora já reformado dessas funções, dizer o seguinte: temos homens ainda não integrados no Exército e na Polícia, que estão conosco. A Renamo calou-se e ficou com armas, até hoje. Depois tivemos agora as hostilidades de 2012, 2014, portanto, que terminaram com o acordo de cessação de hostilidades assinado a 5 de setembro de 2014. A Renamo não entregou os seus homens. Era preciso entregar, fazer a lista. Não entregou nenhuma lista a Renamo nesse tempo. E fomos às eleições com uma nova lei eleitoral exigida pela Renamo. A Renamo disse, o líder da Renamo disse na altura, na preparação da campanha, quando ele foi votar, que estava tudo bem, que ele havia de reconhecer quem vencesse as eleições. A Renamo não reconheceu os resultados eleitorais, apesar de estar neste momento representada no Parlamento e a beneficiar-se da governação que neste momento está a acontecer neste país. Portanto, agora voltou ao mato e quer negociações. Está-se a negociar agora. Disse que inicialmente não queria envolvimento de mais ninguém, enquanto o Presidente da República dizia: vamos todos conversar ao mesmo tempo. A Renamo disse: não, agora já quer sociedade civil. A Frelimo e o seu governo, aquele governo que a Frelimo foi contratada para formar, para governar este país, nas eleições de 2014, tem estado a fazer todas as cedências que a Renamo, as cedências a todas as exigências que a Renamo tem estado a fazer. O povo moçambicano precisa de ver até onde é que isto vai. Eu estou a gostar de saber, do meu par do painel aqui, que o Parlamento Juvenil está a questionar por que estas conversações, se é que podem ser chamadas assim, não podem ser televisionadas e todo o moçambicano acompanhar. Porque nós também queremos saber, afinal, qual é que é o problema da Renamo? Porque não se pode falar de guerra neste país. Eu tenho estado a dizer isto muitas vezes. O que nós temos neste país é um conflito que é movido por um partido formado pelos nossos irmãos que nunca aceitaram viver dentro da lei. Desde que este movimento existe, nunca viveu dentro da lei. Tudo aquilo que exigiu em Moçambique, democracia liberal e de muitos partidos. Estamos agora a viver nessa democracia. Eleições estão a acontecer regularmente, de 5 em 5 anos, desde 1994 até hoje. A Renamo não se prepara durante este interrógano, quando alguém está a governar, para no próximo pleito eleitoral talvez conseguir mais deputados para a Assembleia da República e poder ser ela a fazer o governo. Quando ela não ganha as eleições, no lugar de se empenhar a fazer política, como está a fazer, por exemplo, o MDM, neste momento, junto às populações, faz obstrução à governação de quem ganhou as eleições. Portanto, é um movimento que, na minha opinião, só termino agora, é um movimento que, na minha opinião, não tem estado a mostrar patriotismo nem pena pelos moçambicanos. Vamos agora, por exemplo, entender uma coisa. Todas as exigências que a Renamo colocou para se iniciar o diálogo já foram aceitas. O que se passa para que nós continuemos a ter ataques nas estradas, aldeias a serem queimadas, pessoas a serem caçadas como se fossem gazelas nas suas próprias casas? O que se passa para não separar este conflito? Não é compreensível. Quer dizer, a Renamo está habituada a pensar que as cedências que estão sendo feitas pelo povo moçambicano, representado por este governo que está a governar agora este país, são elas que fazem com que o povo moçambicano, ou seja, estes ataques que está a fazer, são eles que fazem com que o governo tenha que fazer excedência. Não, o que está a acontecer é que os moçambicanos, de facto, querem compreender, porque precisam da paz,
Afinal, qual é o problema que a Renamo tem? Eu até O agora problema que a ainda Renamo não tem, compreendo nós vamos- qual é o problema que a Renamo Nós tem. vamos tentar compreender. Deputado, assim, já foram feitas várias pressões, não sei se assim posso dizer, se são pressões que a Renamo fez ao chefe de Estado ou foi um pedido formal. Houve cedências em torno disso. A Renamo nunca pensou em pressionar ou em pedir ao governo a inclusão de outros partidos políticos que não estejam representados ao nível do Parlamento, mesmo pelo fato do MDM estar lá no Parlamento, nunca passou pela Renamo a ideia de incluir mais partidos para este diálogo político e trazer a paz para os moçambicanos? Eu penso, primeiro, gostaria de reagir a algumas questões que são aqui colocadas. É típico de elementos da Frelimo, ou os representantes da Frelimo em todos os debates que vão, buscar uma porta de fuga, olhando, porque a Renamo. E é típico de elementos da Frelimo buscarem legitimidade onde não houve legalidade. E olhando para essas duas palavras, eu penso que não se pode buscar legitimidade de governação num processo que não foi legal. Então, logo a priori, eu penso que seria também bom para que os elementos ou que representam o Partido Frelimo em alguns debates deixassem de buscar a raiz do problema, porque a raiz do problema está na própria Frelimo. E a raiz do problema deste processo eleitoral, desta complicação que a gente está, foi o resultado do processo eleitoral. E o processo eleitoral, num país normal, estou-me a referir, num país com cabeça, tronco e membro, o mínimo que se podia fazer era anular-se o processo, convocar-se um novo, num país normal. Então, nós estamos numa situação atípica de democracia. Então, se vivemos com uma democracia igual a esta, onde se pode dizer que o Partido X não quer, como é que o Partido X vai querer ou vai anuir um processo cuja base é ilegal? Então, eu penso que devemos olhar, no meu entender, se calhar tenha sido este o objetivo do debate, é buscarmos soluções de hoje. E é preciso recordar também que em todo o processo de negociação, pelo menos no sistema de resolução de conflitos, há cedências. Existem cedências que estão à luz do dia e as cedências são feitas na escuridão. Quais são as cedências que foram feitas até agora, Renamo? Não sei se o senhor é o entrevistador, mas eu penso Não, que... o problema é que nós temos que ter este diálogo para podermos interagir corretamente aqui. Então, Quais foram alguma vez as cedências que a Renamo já fez no processo de busca de paz neste país? Nenhuma. Exatamente. Nenhuma cedência. Não sei se... Disseram diálogo sem precondições, negou. Bem disse que este era o meu primeiro programa nesta televisão. Tenho experiência... É a sua estreia. Tenho experiência larga em televisão e eu penso que se calhar num sistema em que a televisão precisa de melhores intervenções, e eu recomendo à televisão que procure melhores maneiras de buscar os elementos do painel, porque isto também ajuda o debate. E uma das regras fundamentais é que, enquanto o outro fala, nós optamos porque, afinal de contas, não só está a falar para nós, está a falar também para quem está em casa, que não tem a oportunidade de o contrariar. Então, eu gostaria de fazer a minha dissertação pedindo licença ao colega, e da mesma maneira como fui capaz de lhe dar o espaço, assim que foi a sua vez. Sim, mas A questão fundamental é que, eu penso que, como dizia, existem cedências que são feitas à luz do dia, existem cedências que são feitas sem que a gente perceba que estão sendo feitas. Olhamos também para as próprias conversações, como bem se disse, a Renamo quer conversar, a Renamo está chamada a ser conversar, para conversar, ou a Renamo está a chamar para conversar. É preciso olhar por aí. Tem sido feito apelos pelo Presidente da República no sentido de buscar-se um consenso na mesa das negociações para que se atinja a paz. E a Renamo também vai respondendo ao chamamento que é feito pelo chefe do Estado e ao chamamento da nação.
E eu penso que estamos a andar no bom caminho. Estamos a andar no bom caminho por quê? Porque até se olharmos para um tempinho atrás, a possibilidade de Renamo sentar ou o governo anuir, por exemplo, que, muito bem, os mediadores podem vir, era impossível. E víamos e ouvimos várias vezes a ser dito que não, isto não vai acontecer. Então, qual é o mecanismo que se está a usar para se amolecer os corações dessas duas partes, para que consigam concordar com aqueles pontos iniciais que eles próprios já traçaram? Hoje, etc, nas estradas deste país. Este é que é o mecanismo para amolecer, portanto... Pensamento. Sabe, eu não sei se as pessoas que são mortas e que são membros da Renamo não são eles moçambicanos. Olha, é um bocadinho até um bocadinho pouco ético para a cultura de Estado, em que estamos a dizer hoje em dia que a Renamo, possíveis ou supostos membros da Renamo, foram atrás da casa de um elemento do Partido Frelimo que acabaram por balear. Mas no último ano completo, a maior parte dos membros da Renamo foram mortos por esquadrões da morte. Não houve nenhuma possibilidade de se procurar saber quem é que está por trás desses ataques. E outra coisa, é preciso também aclarar aqui, é que apesar do chefe do Estado estar a fazer pedidos públicos para que a Renamo cesse os ataques, diariamente a Serra de Gorongosa está sendo bombardeada. Até hoje. Hoje que estamos a falar. Quem está a atacar? O Exército. Diariamente. Até hoje que estamos a falar. E eu pergunto, como é que se espera que o líder da Renamo saia da Serra de Gorongosa e venha para conversar? Segura o seu fio de pensamento sobre questões técnicas. Vou passar, se calhar, para o professor que queria reagir em torno deste mesmo assunto. Fica à vontade, professor. Sim, eu penso, primeiro, duas coisas. É o seguinte, o formato deste debate foi-me informado a mim que nós podemos nos interpelar durante a conversa para colocar os pontos que julgamos que são quentes no momento. Portanto, é permitido neste programa, meu par do painel, a gente interpelar-se se achar que é apropriado nesse momento, desde o momento que a gente não usurpe totalmente a palavra. Mas nós podemos colocar as questões para irem na consideração do que estiver a colocar. Portanto, não estou aqui a querer lhe tirar a palavra, mas a colocar pontos que penso que é útil que a gente considere, é útil que considere enquanto estiver a explanar o seu ponto de vista. Portanto, esta é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é a seguinte, que este discurso que o meu pai acaba de fazer aqui, já conhecemos nós, é um discurso demagógico, é preciso que a gente diga isso. A Renamo está ilegal. Não existe nenhuma razão mais que assiste a Renamo a ter um braço armado na República de Moçambique. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, fala-se que estamos aqui a procurar legitimar coisas ilegais. As eleições em Moçambique nunca foram ilegais, tiveram irregularidades. Todas as nossas eleições foram presenciadas pela comunidade internacional do mundo inteiro. E no final, os resultados foram considerados resultados livres e transparentes. As eleições foram consideradas livres e transparentes, com as irregularidades que tiverem havido, porque sempre num processo há alguma irregularidade. Nas últimas eleições, por exemplo, todo mundo esteve aqui, e com uma nova lei eleitoral exigida pela Renamo, a Renamo não conseguiu vencer as eleições. Aproveitou-se das irregularidades que houveram para exigir que o processo fosse todo anulado. Quem havia de pagar? O problema é que a Renamo não está interessada em saber quanto custa tudo o que tem estado a fazer para obstruir a governação deste país ao povo moçambicano. Onde é que havia de se arranjar dinheiro para a gente repetir as eleições que tiveram irregularidades, que não eram capazes de mudar o resultado? Porque é isto que disseram os nossos observadores. De todo o mundo estiveram aqui. Portanto, a Renamo nunca aceitou nada. Para a Renamo tudo é ilegal. Isto é para quê?
é para a Renamo continuar a viver na ilegalidade. Porque a Renamo usa a falácia de que não pode viver na legalidade porque o governo, porque o partido no poder tem estado sempre a viver na ilegalidade. Mas essas ilegalidades nunca foram confirmadas, nunca foram demonstradas, nunca a Renamo, de forma construtiva, mostrou ao povo moçambicano que o que está a acontecer é o seguinte, por exemplo, depondo ela própria as armas. Diz, olha, eu vou depor as armas e depois vamos ver o que é que vai acontecer. Eu penso até que a Renamo está-se a prejudicar muito por causa de estar com armas até hoje, desde 1994, quando devia ter entregue todas as armas. Portanto, não é possível a gente aceitar este discurso de que é porque tudo o que está a acontecer neste país é ilegal. Se tudo o que estivesse a acontecer neste país fosse legal, este país não estaria a observar o crescimento que está a observar, não teria a confiança que tem na comunidade internacional, exceptuando este momento difícil que estamos a viver por causa das dívidas ocultas, de que se fala por aí assim, em que nós não informamos que contraímos a dívida. Entraremos depois, nas dívidas. Okay, vamos falar sobre isso. FMI. Mas, excluindo este pequeno momento, nunca sem este querer país... cortar, ele queria reagir. Bom, pronto, eu espero vir mais vezes para este programa, porque aos poucos consigo perceber como é que se cose este programa. E, infelizmente, penso que não é da melhor forma para um programa de televisão. É só o meu reparo, o meu humilde reparo. E eu penso, continuando com o meu fio de pensamento, penso que as conversações, de uma forma não apressada, de uma forma lenta, como pode parecer, para o povo cá em casa, que espera que os tiros parem, as mortes parem, pode parecer um bocadinho lento. Mas é preciso também dizer que nenhuma das partes até agora seria bonito ouvir do chefe de Estado dizer que agora que iniciamos com o processo de negociação, as Forças Armadas vão parar. O que acontece, e é preciso recordar, e tenho certeza que meus colegas de painel percebem, conhecem a questão. Mas é que não faz sentido por uma razão simples. É que a Renamo não tem responsabilidade neste país, neste momento, para além de estar a representar cidadãos na Assembleia da República que votaram na Renamo. Quem tem que defender a liberdade dos cidadãos neste país, quem tem que garantir que os cidadãos circulem livremente neste país, é o governo deste país. E é a Renamo que quebrou o clima de estabilidade que este país estava a ver, porque começou a atacar nas estradas. Portanto, não pode ser a Renamo a exigir que o governo tem que dizer vou retirar colunas, vou retirar não sei qual, enquanto os cidadãos não são seguros, não pode. Mais uma vez, bom, mais uma vez... Não, pode seguir com o seu fio de pensamento. Mas eu penso que isso deve ser um bocadinho complicado para si trabalhar neste formato. Mas dizia que não ouvimos até agora do Presidente da República no sentido de há de haver um cessar-fogo. E também podemos assumir porque é que exatamente essa expressão não é dita. Como dizia, com os ataques diários na Serra de Gorongosa, dificilmente podemos contar com que o líder da Renamo saia da Serra de Gorongosa para que termine com a fase de diálogo. Ainda há trabalho que deve ser feito aqui no meio, e eu acredito que as pessoas que foram indicadas por ambas as partes para que façam este trabalho de extrema importância para o país, sou de crer que estão seguindo pelo bom caminho. Muito obrigado. Eu queria reagir, Jacob Sibina, em torno deste debate, em torno do que já foi dito aqui. Fica à vontade. Vou pedir para que segure o seu fio de pensamento por questões mesmo técnicas, parece que o som não está a sair. Já passa uma semana depois deste encontro ter sido preparado ao mais alto nível, em que o líder da Renamo também falou em conferência, em radioconferência, assim que se diz, e ele garantiu que já para a semana, parece que já passou mais de 2 semanas depois dele ter permitido que já para a semana provavelmente haverá este encontro. O que é que está a falhar? O que é que está a acontecer? Essa morosidade, a comunidade internacional ainda não respondeu. Se calhar podia começar mesmo por si, deputado Yassine. Primeiro é que o líder da Renamo prometeu falar hoje.
e que iria falar às 20h30. Estamos aqui, então não sei dizer se já houve um sinal ou já falou. Não, Mas em relação à concordância ou à aceitação dos mediadores. Em relação aos mediadores, é preciso recordar que esta comissão que foi constituída decidiu aceitar a ideia de mediação e as cartas foram passadas para as pessoas ou as entidades que foram convidadas. E, evidentemente, nós só podemos saber, geralmente nas quartas-feiras, quando reúnem, se tiveram uma resposta positiva ou não. Mas é preciso também mencionar que antes nós tivemos estas 3 instituições convidadas abertas para fazerem parte da equipe de mediação. Quer dizer, mesmo antes de oficialmente terem sido convidadas. Elas já sabiam, que são convidadas. E seriam convidadas para este processo. E houve uma abertura por parte delas. Então é preciso mencionar isto. Daí que se calhar questiona-se a morosidade. Não, morosidade não. A questão é que as cartas foram enviadas semana passada e nós só iremos saber na quarta-feira se houve uma resposta ou não. Voltando mesmo ao Grupo Sibin, como tiramos a palavra quando eu queria ajudar os telespectadores e ajudar o Partido Frelimo e a Renamo e todos os moçambicanos a entenderem onde que está a gênese daquilo que está a discutir como se fosse uma contradição de falta de palavra de ambas partes. Não é fácil negociar uma paz com um adversário que você não derrotou militarmente. O Dr. Kumbane, ele está a colocar a Frelimo em relação a Renamo como se fosse 2 parceiros que assinaram um acordo e entenderam a partir daquele dia 4 de outubro, para respeitar a Constituição. Mas debaixo da mesa há muita coisa que não saiu, nem está na Constituição da República. O professor tem que estudar isto. É um fenômeno muito importante que ele tem que entender isso, fazer entender os moçambicanos em geral. Não falem, eu falei hoje no Parlamento Juvenil, não confundam o PIMO com a Renamo, não confundam a Dlacama com Jacobo Sibindi, não confundam a Renamo com a MDM, não confundam com PDD, com PT e outros partidos que emergiram. A Renamo veio de uma história muito complicada. E essa história, parabéns, João Sano, que conseguiu trazer a razão e nós sentamos e nós conhecemos que a regra de jogo de convivência entre o governo e a Renamo é a Constituição da República. Mas no fundo disso, há outra coisa muito mais que tem que ser entendida. Está a ver, não é? E essa coisa tem que ser entendida chama-se o período de reconciliação. Porque ninguém foi derrotado militarmente para aceitar qualquer tipo de ditadura ou manobra ou de quê, ou de falácias ou de quê, como que chama o maquiavelismo político, qualquer coisa que aparecer, sofisma, tá vendo? Essas interpretações estão em defesa. O processo está a defender, e os moçambicanos em geral estão a defender um processo a partir de um nível visível por todos. Mas a gênese, e veja, por exemplo, só para fazer uma questão, colocar uma questão muito importante. Hoje a Renamo está no Chatagar. Está a dizer que o governo tem que ir para defender o povo. Mas eu pergunto, a Renamo, quem começou a atacar foi a Renamo para poder reivindicar as eleições de 15 de outubro, não está a ver? Ou porque nós ficamos surpreendidos, está a ver, não é? Nós ficamos surpreendidos, os moçambicanos, quando fomos lá para ir buscar as armas. E a resposta foi radical até hoje, está a perceber, não é? Então, significa que a Renamo, apesar de ter armas, não está a ver, né? Soube enganar a opinião pública, ficar calado 20 anos. A atacar. Agora, o que está hoje em causa aqui não é porque a Renamo mata o povo. A Renamo não está a matar ninguém. Está a perceber, não é? A Renamo, não está a ver, se nós tivéssemos que ficar seguido as pegadas dos bandidos. Não temos que mentir para as pessoas que estão nos acompanhar. A Renamo está a matar pessoas. Agora,
É preciso que a gente diga a verdade. A Renamo está a atacar Quando é que pessoas. nós descobrimos que a Renamo mata? Não, Quando nós fomos perseguir para desarmar a força. Não, Se nós tivéssemos ido lá, dar-nos a armas à força, disse-se uma coisa. continuávamos enganados Disse-se uma de que coisa. a Renamo é um partido civil. que não tem Renamo armas. tem que entregar as Tá armas vendo? porque já Agora, expirou. da mesma maneira de entregar as armas. Tudo aquilo que tá estava vendo? previsto no Acordo de Esse Paz. pedido, eu também quero fazer essa A Renamo Para cumpriu ajudar uma o parte presidente disso, da não República. entregou todos os homens, não entregou os homens, O não entregou presidente as da armas. República não pode fazer. Era a obrigação da professor, Renamo professor, fazer perceber que vamos alguma deixar coisa não o- aconteceu bem, sabe uma o quê? coisa. O Fazer Jacob, cumprir. se bem Entenda terminar uma o seu coisa. fio de pensamento, que depois vamos passar a Eu palavra avancei. para si. Aliás, ele vai ter que respeitar o que o senhor dizer, porque eu fui combatente. Não está a ver? Combati contra o colonialismo e testemunhei a existência da Renamo. Quando uma sangaíça dispara o primeiro tiro, com quem foi? Foi comigo. Jacama foi comigo, todos sabem eles. Eu conheço a Renamo que foi formado e quando começou a disparar. E em que nível a Renamo foi desarmada? Não está a ver? A Renamo não foi desarmada na base de inferioridade. Então não pode se vir aqui com ares de humilhar. Não. Tem que haver. Então, neste processo, Essa quem capaci- começa a disparar, de facto, foi as forças Quando o governamentais. Estado não foi a lá Renamo. buscar as armas à a força, favor foi surpreendido dessa por causa questão. disso. Mas deixa acabar Sim. o fio de pensamento. O Estado foi surpreendido, e nós, os moçambicanos, ficamos surpreendidos. Como é que é possível um velho que viveu conosco 20 anos na cidade, não está a ver? Saiu jovem do mato, voltou para lá velho. E logo mobiliza outros velhos e fazem uma resistência que até hoje toda a gente sabe que Dhlakama está naquela montanha, mas ninguém consegue ir lá. Está a ver, não? É uma surpresa. Mas se você for perguntar os progenitores do AGP, pergunte bem, Joaquim Chissano, Armando Guebuza, não está a ver, não? O Raul Domingo, como que eles entenderam, não está, para evitar o assalto militar de ambas partes? Não quer dizer que quem podia assaltar. Entenderam? O governo chegou à conclusão que, olha, armas não ajudam. E também Dhlakama chegou à conclusão que, com armas, não me interessa ir à Porta Vermelha. Vamos negociar. Esse espírito chama-se reconciliação. Então, agora nós estamos aqui a interpretar as coisas. Estamos a interpretar na base de quê? De direito constitucional, sem ver que essa Constituição foi escrita na base de quê? De um entendimento, que esse entendimento morreu quando o camarada presidente Guebuza assumiu o poder. Está a ver, não é? E o presidente Nussi pensava que é o mar de rosa, porque o mar calado, se lá embaixo não há feira. É quando surgem esses problemas. Portanto, eu peço, mais uma vez, que, olha, vamos reconciliar, está a ver, ambas partes, para depois assinarmos um acordo muito bem sossegado. Deixar de minimizar um ao outro e vamos concretamente entender que se nós não irmos ao encontro, se fosse o Pimo com armado hoje, de repente eu arranjei a arma e pronto, faço minhas bases, e depois de aceitar a Constituição da República, era mais fácil ir na gênese do professor. Vamos dar a palavra ao professor traz para... arma desde 77. Há uma coisa que não fica clara reagir, aqui, caro Jacob. Há uma coisa que não fica clara aqui. Quando fala, por exemplo, de reconciliação, o acordo não foi atingido para reconciliar. O acordo é vontade da Câmara. O acordo não da foi... Câmara diz, eu quando foi vontade das partes. O acordo é vontade da Câmara. O acordo não é um instrumento de reconciliação? Está a ver? Entenda, professor, quando chegaram em Gaborone, Joaquim Chissano com o quê? Com Afonso Dhlakama em Gaborone, portanto, em Botswana. Enquanto o Márcio, aliás, não é o Márcio Dias, quer dizer, até muito bem ter falado o nome dele. Enquanto o Raul Domingos e com o Armando Guebuza estavam a dançar 12 anos, não se entendiam lá em Roma. Mas baixou encontrar as duas figuras, Chissano e Dhlakama. Logo, rapidamente, dia 1 de outubro, já tínhamos dado a marcada. Eu gostaria de entender uma coisa que não estou a entender. Há uma coisa que eu gostaria de entender do meu par do painel que não estou a entender. Jacob, diga-nos aqui, porque eu gostaria mesmo de perceber. Você percebe lá, Espera. Estou a ficar perdido já. Estou a ficar perdido. Sim. Quando fala de reconciliação, por exemplo, o acordo foi alcançado para os moçambicanos se reconciliar, não foi? Foi. Eu acho que foi alcançado o acordo para se reconciliar. Deveríamos todos nós termos feito aquilo que o acordo previa que se fizesse para estarmos reconciliados. Chegamos à Constituição de 2004 porque sentíamos que estávamos reconciliados. Agora, uma coisa que eu não consigo perceber, por que teve que ser deixada ficar para trás até agora, e eu gostaria, como diz que entende melhor essa coisa do acordo de paz, eu queria também entender o que é isso de reconciliação. Aquilo que eu digo, aquilo que aconteceu é que Arnamo devia até a entrada em funções do governo, sair das eleições de 1994, ter entregue
todos os seus homens e todas as armas, incluindo aqueles elementos que tinham sido considerados para a segurança naquele período de construção de confiança. Portanto, estava tudo previsto nos protocolos. O que aconteceu foi que a Renamo ficou com a guarda privada e não entregou as armas. E não reclamou que o governo não estava a integrar estes homens. Ficou com eles. Por quê? Representou uma violação do acordo de iniciativa da Renamo fazer isso aí. Agora, é verdade, também o governo fez uma coisa. Fez ouvidos de mercador, deixou as coisas andarem até passarmos 20 anos com a Renamo com guarda privada. Mas o ponto aqui é que a Renamo não devia ter continuado com a sua guarda privada se tivesse o espírito de cumprir integralmente o acordo geral de paz. Professor, você está a interpretar como se a Renamo fosse assinar o acordo de paz. Agora a minha pergunta é a seguinte: quando fala de reconciliação, quer dizer o que exatamente? Numa posição de inferioridade. Não! Um entendimento. E este entendimento que estamos a dizer, olha, só para ter provas. Sim, sim. Há 2 semanas atrás, o presidente News ligou para o presidente da Renamo. Falaram, entenderam. Hoje o país está a andar. Não está a andar, não. O presidente estava a dizer agora em Nampula. O presidente estava a dizer em Nampula agora. O presidente estava recentemente em Nampula. O presidente estava recentemente em Nampula. Já percebido. Mais uma questão para si. Este diálogo ao mais alto nível, que está sendo preparado, que já há mais elementos na comissão mista, vai ou não acontecer? Porque já os moçambicanos já estão a questionar, os moçambicanos já estão esperançosos, já estão à espera, já estão com sede de ver os 2 líderes a se encontrarem, a trazerem soluções pacíficas para o nosso país. Na zona centro está-se a morrer, ninguém sabe ao certo. Aqui disse que quem está a atacar é a Renamo, do outro lado disse que são as forças governamentais. O que é que está a acontecer? Vai ou não acontecer esse diálogo? É o que os moçambicanos querem saber. A opinião desses 2 pode estragar o diálogo, porque cada um quer puxar o protagonismo. Deixem de parte. Sim, eu fiz a questão. Vai acontecer ou não este diálogo? Nós queremos dizer o seguinte: se nós deixarmos o presidente News e o presidente da Câmara, não está a ver, né? A Renamo tem suas particularidades que devem ser entendidas. E toda a gente sabe disso. Chama-se reconciliação. A Frelimo também tem essas particularidades. Tá a ver. Tem que parar de fazer ataques a viaturas civis, tem que parar de paralisar a economia. É nesse aspecto que, quando esses reforços que foram feitos para a comissão mista funcionar, sim, forem, na realidade, orientados a partir dos 2 líderes, e não haver bolsas de descontentamento no seio da Frelimo. Sim. Uns querem matar da cama, outros querem conversar com ele, outros têm medo de FMI, outros dizem que FMI vamos enganar com a China. É uma confusão que estão a estragar o país dessas pessoas. Está a perceber, não? Então, é essa situação que estou a dizer. Olha, não é fácil, poucas palavras, você vai fazer um estudo muito profundo das suas bibliografias. Não é fácil criar um ambiente de entendimento com um adversário que você não derrotou militarmente. Há pouco tempo, o governo tinha até o general Kalau, deve estar descansado. Vamos desarmar até o último. E agora, quantas armas foram desarmadas? Se não, aqueles 16 que vimos aí na Ponta G, nas Palmeiras. Então, pessoas já morreram numa guerra concretamente que ninguém estava prevenido. Não? Então, é essa situação que estamos a dizer, que não é preciso, tem que se entender. Entendimento entre a Renamo e o governo e a Frelimo não pode ser saudada como se fosse a vitória da Constituição. Há muita coisa debaixo da Constituição. A Constituição discuta com o MDM, quer ser claro, discuta com o PIMO, discuta com todo esse. Debaixo ainda há muita coisa que o Nhusi, Decama, Gebuza e Chipande conhecem-se muito bem, porque eles não se conseguem derrotar-se militarmente. Ninguém consegue derrotar outro militarmente. Tudo está mais do que provado que só com quando não se consegue derrotar alguém militarmente, a pacificação do país é o diálogo. Temos que ter respeito. São as nossas anciões. Nenhuma aldeia na África que vive e que não tenha um ancião, não está a ver, que seja respeitado. Uma questão mesmo de gestão de tempo, vamos passar a palavra para si. Geralmente eu olho para e digo que, infelizmente, nós também somos parte daquele povo que prefere lutar em vez de conversar. Mas, em qualquer luta, no final, é a gente ter que conversar para parar de lutar. A não ser que haja um vencedor. Bom, sempre o vencedor descansa, mas o vencido não. E geralmente sabemos que isso é assim. O outro ponto é que a posição, como eu bem disse aqui do meu colega de painel, a Renamo tem que parar de matar. Mas para quem vai para as povoações, dizem que quem mata é o exército. Então, nós ficamos numa situação, e eu quero buscar também o meu colega a pensar
também nesse sentido, porque não é possível que toda aquela população esteja ela a mentir para as câmaras que quem está a incendiar as casas e a matar é o exército. Quer dizer, mesmo temendo o exército, a população está a dizer nas câmaras de televisão que quem está a matar é o exército. Não está a dizer que quem está a matar é a RENAM. Então, é importante também que a gente busque esta informação da população e a gente sente nela para poder perceber. Mas como é que é possível o exército que está para nos proteger, como bem disse o meu colega de painel, mas é o exército que faz com que a população abandone as suas zonas habitacionais. E isto não é dito pela RENAM, é dito pelas várias estações de televisão em que a população, ao ser entrevistada, afirma que a RENAM está a matar. Outra população afirma que não, o exército está a matar. Então, é importante que, num processo de reconciliação ou no processo de busca de solução, a gente não continue somente a apontar-se o dedo, principalmente quando o alvo ou o colateral das nossas posições, neste caso a população, tanto uma aponta para aqui, outra aponta para ali. A minha posição é que a paz tem que ser o pão de cada dia de Moçambique. E que num processo de negociação de paz, quanto mais a gente busca posição para mim, provavelmente podemos também atiçar outros pensamentos que não permitem que a gente avance para onde se pretende. Como bem disse, as negociações, no meu entender, estão a ser levadas até agora. Não tenho, por parte dos meus pares no Partido RENAM, nenhuma reclamação em relação ao processo de negociação. Então, estou até agora à vontade para dizer que, até hoje, essas conversações que foram decididas pelo Presidente da República e pelo líder da RENAM estão a bom porto. O dia que isto não estiver a acontecer, independentemente das nossas motivações, se eu estiver aqui, direi que não. A informação que nós temos é que, por parte da comitiva da RENAM, na qual eu represento, as conversações não estão saudáveis. Mas até agora sou da opinião, e é a posição da RENAM, que não estamos conversando, coisa que nós não fazíamos há mais de um ano. Hoje já se assumiu que é possível e é importante que a gente tenha uma mediação, e a mediação já foi consultada. Vamos todos esperar. E pedimos esta mediação, que o mais depressa possível nos responda favoravelmente. Por quê? Porque há um processo de reconstrução de confiança. Tanto como a RENAM não confia no governo, da mesma maneira, acredito que o governo não confia a RENAM. Tanto como o governo diz, a RENAM já deveria ter parado de disparar, a RENAM diz que, mas o governo está a atacar. Então, como é que eu vou parar e não me defender? Eu sou de crer que, havendo uma terceira parte que possa dizer, não, parece que não. Neste processo de reconciliação, este lado é que está a vir até aqui, e não este lado. Ou nenhum dos dois, se calhar, está a atacar, haja uma terceira força que esteja... Porque quando a gente começa a dizer, suposto homens da RENAM, será que estamos a assumir a 100% que são homens da RENAM? Por que é que não podemos dizer que os esquadrões da morte, que tanto mataram membros da RENAM, estavam eles fardados? Mas só tinham como objetivo os membros da RENAM e das outras oposições, tendo em conta que, se calhar, um e outro. Mas muitos membros da RENAM, delegados, foram assassinados por um esquadrão da morte. Que nem o governo se preocupou em procurar saber quem é, e muitos deles viemos a saber que são militares. Deputado, assim, vai acontecer ou não este diálogo? Este encontro mais o diálogo está a acontecer. Como disse, no meu sentimento, o encontro entre dois líderes tem que acontecer. É uma condição sine qua non para o bem-estar da nação. E para que este encontro aconteça, tem que haver confiança. E a confiança é essa que está sendo construída com esses grupos de diálogo. É importante também, como dizia, que o governo pare de atacar a zona onde está o livro da RENAM, para que ganhe a tal confiança, porque não vai fazer sentido alguém convidar-me para a casa dele, e no meio do caminho
colocou tantos espinhos que eu não consigo chegar lá. Eu penso que não tem que ser Professor assim. Kumbar, vai acontecer esse diálogo ou não? Deixa-me primeiro começar por dizer o seguinte. Não, se calhar só para gerirmos o Sim, tempo, para entrarmos é noutros para temas. gerirmos o tempo. Sim, eu vou responder a sua pergunta, mas eu preciso de pôr claro o meu ponto. A Renamo não está a governar este país, portanto, não tem responsabilidade. Não é da responsabilidade da Renamo proteger os cidadãos deste país. Foi a Renamo a primeira a fazer-se nas estradas e a fazer ataques contra alvos civis. Neste momento que estamos a caminhar para o diálogo, ao mais alto nível, seria bom se a Renamo estiver realmente interessada na paz, dizer o seguinte: como todas as nossas exigências foram aceitas pelo governo e foram a razão que fez com que a Renamo se fizesse a estrada para fazer vítimas inocentes, então vamos parar de fazer os nossos ataques. Quando isso acontecer, não há de haver forças a irem atrás dos homens armados da Renamo que se fazem as estradas para fazer ataques. Portanto, não há de haver essa perseguição que está a ser. Essa perseguição existe porque quando o Exército ou as Forças de Defesa e Segurança, porque o Exército, que eu saiba, não foi mobilizado para isso, por isso mesmo é que eu tenho dito que não há guerra neste país. Quando as Forças de Defesa e Segurança não ouvirem dizer que há ataques a viaturas civis nas nossas estradas, não vão precisar de mobilizar colunas para acompanhar os cidadãos. Esse exercício todo vai parar. E nós vamos poder conversar, na perfeita paz. É por isso que o Presidente da República estava a dizer hoje: olha, eu já aceitei tudo o que o líder da Renamo pediu, exigiu, até na conversa telefônica. Pediu tudo o que ele pediu, eu já aceitei. Mas ontem mesmo estava a atacar, hoje mesmo estão a atacar. Eu já não sei o que fazer. Mas hoje mesmo estão a atacar também a Serra Não, de Gorongosa. o problema é que os homens armados da Renamo, como são chamados, eu chamo bandidos, eles fazem essas estradas, fazem ataques, e as Forças de Defesa e Segurança têm que proteger os cidadãos e nessa proteção têm que perseguir os indivíduos que fazem os ataques para saber O se líder podem Renamo encontrar. dizia na última intervenção que só atacaria Faz favor. A palavra está... cessaria ou recuava se as forças será que governamentais não atacassem. O meu par do painel Não podemos andar nessas falácias todas. E por que, por exemplo, fala-se de Esquadrões da Morte. Que Esquadrão da Morte é esse que foi constituído por quem? Quem é que conhece esse Esquadrão da Morte? Professor Kumbar, vai acontecer este fala-se diálogo, aqui este tudo encontro que ou se não? fala, e eu até posso pensar o seguinte. Sim. Posso pensar que a Renamo arquitetou tudo isto aqui para ter todos esses argumentos preparados que tem para justificar que continuem a estar nas estradas deste país e a ir às aldeias deste país matar pessoas. O encontro vai acontecer ou não? Para forçar o governo a aceitar todo. Portanto, o que nós estamos a assistir neste momento é tudo manobras dilatórias preparadas por uma organização que não está interessada pelo desenvolvimento de Moçambique e que, infelizmente, tem o apoio de alguma parte da nossa população. Muito obrigado. Vamos tem conferir o apoio agora. da Vamos maior conferir parte mesmo da população informações. É mentira isso. Isso é mentira porque nós vimos nas eleições. Nas eleições não é isso que se viu. Nas eleições... Já estamos mesmo no ponto. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Vamos conferir o nosso primeiro intervalo e já nós voltamos para a segunda parte deste debate. É o Visão Política aqui na TV Sucesso ao seu gosto. O debate hoje está muito aceso. Daqui a pouco nós voltamos para introduzirmos um novo tema. Até já.